Olá, gente, bem-vindos novamente ao Raízes do Comércio. Um espaço onde contamos histórias sobre o empreendedorismo das pessoas que fizeram o comércio em nossa cidade. Hoje temos uma honra de participar com o nosso diretor aqui, Carlos Alberto Teixeira Lira. Seja bem-vindo, Carlinhos. Obrigado. Carlinhos, conta pra gente aí como tudo começou na sua vida, né? Como foi sua infância, como você começou a empreender, seus estudos, depois empreender. Conta um pouco sobre a sua vida para nós um pouco. Eu comecei com 13 anos também, a mesma idade acho que meu pai, né? Ele dizia que nas férias tem que também trabalhar, né? Então a gente não só ficava, tinha as férias, tinha o descanso, mas na época de aula estudava, mas nas férias tinha que um pouco trabalhar. E aí eu comecei a ser estoquista de peças, né? Lá na Discar, na época. Comecei nas férias, então era interessante, porque tem que decorar os códigos lá das peças. Ainda lembro algumas VBZW Você já tinha 3595. computador naquela época ou era no livro? Não, era um Cardex, não tinha não. Um Kardec. Era um Cardex, não sei se o pessoal vai saber. É um fichário e cada peça tinha um código que tinha um registro de entrada, de saída. Tinha duas meninas que trabalhavam lá e tinha um pessoal que organizava essas peças nas prateleiras, de acordo com aquele código. E eu comecei ali. Então foi uma experiência boa, né? Comecei com 13 anos lá. E depois? Depois, isso nas férias, né? Depois eu fui estudar, eu tinha um sonho de fazer engenharia mecânica, e aí eu fui para Campina Grande, né, na Paraíba, que é a única aqui no Nordeste que tinha engenharia mecânica, mas eu dei azar que em 2 anos, acho que mais ou menos em quase 2 anos de faculdade, eu não tive 6 meses de aula. Muita greve naquelas épocas, final da década de 80, final da década de 80. E aí isso desmotivou, né? E aí meu pai me chamou, disse, "Olha, vamos trabalhar aqui no consórcio, ele estava precisando de uma pessoa para tocar lá o consórcio, e ele não tinha. Tinha um pessoal que já ajudava, mas ele queria uma pessoa de confiança mais tal. E aí eu voltei e fiquei, né, no consórcio, comecei aprendendo, né, entrei em 90, né, eu digo que entrei na época daquele confisco, né, do Collor, né, Do ali, Collor. ali foi, ali Foi foi, 90, não foi? foi 90, foi em março de 90, 1.800. 1990. Não, o valor que ficou bloqueado na conta, né? Acho que era 1.800 cruzeiro, na época não tinha real, né? Não, eu não lembro, era 5 mil. Existe até um documentário no Netflix fala sobre esse confisco, mas foi muito difícil, porque teve gente que até se matou. Eu recebi um negócio interessante nessa época, eu não sei se era cruzado novo para cruzado velho, era uma moeda, mudou a moeda, né? Porque naquela época a gente chegou a aplicar o dinheiro a 2% ao dia. 2 ao dia. No overnight, né? Naquela loucura, a inflação chegou quase 80 ao mês, né? Então todo dia aplicava o dinheiro para ganhar um juro para outro dia. Sim, porque se você não aplicasse, Tava perdendo dinheiro. um pouco mais de um mês você perdia tudo, né? Sim. Naquela inflação. Então todo mundo botava o dinheiro na poupança, quem tinha menos dinheiro e tudo mais. E naquela época o governo lá com a ideia meio que estapafúrdia lá que vamos segurar, né, a oferta do dinheiro, prendeu esse dinheiro de todo mundo, só que o mercado precisava girar. Giro. E teve um momento que o pessoal tinha, quem estava eu estava já num consórcio, iniciando, tinha 18, 19 anos, 19 anos eu estava no consórcio, e eu recebi um telefonema de uma pessoa que se dizia que é da Polícia Federal, dizendo que a gente não estava recebendo a moeda antiga, não sei se era cruzado velho. E porque se eu não recebesse, porque todo mundo queria repassar esse dinheiro porque estava tudo bloqueado. Eu disse, olha, mas o dinheiro hoje é o cruzeiro novo, o cruzado novo, sei lá. Aí o rapaz, olha, se você não receber vai ser preso. Aí eu disse, poxa, eu iniciando lá, digo, não sei nem se do outro lado é verdade quem é. Quem é?
Mas na dúvida, a gente recebia, né? Eu lembro disso que marcou. E aí depois a Zélia Cardoso de Mello, lá, ministra da Fazenda, baixou uma portaria para dizer, olha, a moeda a partir de agora só pode ser a nova, né? Vou dizer o óbvio. Sim. Mas... E a gente ficava... Naquela época, o pessoal não sabia, você tinha lista de espera para entregar carro, né? O governo controla... Naquela ideia do governo querer controlar tudo, Segurar o consumo para né? tentar baixar a inflação. Isso, então, o que a gente tem que ter cuidado hoje, então o governo controlava até o preço do pãozinho, né? O pessoal não sabe, existe um órgão chamado SUNAB, né? Que fiscalizava os preços, Aumento de preço. era Não aumentava, a Sunab denuncia a Sunab ia lá para exatamente. multar A empresa. a empresa. Então a empresa tem que vender até abaixo do custo, o que é um absurdo, Sim. né? E aí tinha filas de entrega de carro, e com esse dinheiro bloqueado, como é que a gente vai entregar o carro? Acho que a gente estava devendo uns 100 carros. 105 carros. E aí meu pai, na amizade, né, conhecia o diretor da Volkswagen lá, que ele foi já um gerente regional aqui, o Baroni, e ele conseguiu repassar esse recurso, porque esse dinheiro ele podia ser usado para pagar imposto, né, a moeda antiga. Então, a gente repassou esse recurso para a Volkswagen e ela faturou já em nome de cada cliente o carro. E interessante que o carro já vinha, ó, o carro que você vai receber vai ser um Gol branco a álcool, na época era álcool, né? Não tinha flex, álcool. Vai receber um Santana Cortal. E o pessoal achava maravilha, porque não tinha carro, e entregamos todo mundo, né? Quem entregasse estava bom. Tava excelente, né? Tava excelente. E a gente regularizou a entrega disso, na época, com muito sacrifício. O banco funcionou, naquela época, acho que até meia-noite, né? Para poder mandar dinheiro, porque antigamente era Telex, né? Que Telex o pessoal mais novo não vai saber o que é. Era uma máquina datilográfica, o que é que seria hoje? Acho que máquina datilográfica o pessoal nem sabe o que é, né? Já tá mais difícil. Né? Mas seria uma impressora, certo? Né? Vamos para o pessoal mais novo hoje, entendeu? É uma impressora que vinha uma mensagem como se fosse de um WhatsApp, né? Só que era uma linha direta, né? Então era caro aquela máquina. E ela ficava digitando letra a letra. Letra a letra. E era aparecendo aos poucos. Isso. E era uma fitinha que você tem que guardar uma fitinha toda perfurada, que ali era o que se tinha escrito ou recebido, né? Então são umas coisas assim diferentes. Diferentes, né? Interessante, falou do Telex, eu lembro. Novo, mas era uma máquina grande que enorme. Ficava aparecendo as letrinhas lá. Isso, você tem que ter uma conta na Embratel. Como é hoje a tecnologia, né? Você manda um zap aqui para qualquer pessoa. Você nem imagina. Então aí você foi para o consórcio. E lá para cá... Isso foi o início do consórcio. No início do consórcio. Foi quando eu entrei, já peguei um confisco, né, desse recurso. Logo depois entrou o Banco Central. A gente era regido pela Receita Federal. Naquela época já era a Receita que fazia... Já fiscalizava, autorizava, né? Aqui em Sergipe, muito rigorosa. Em Brasília, muito, né, meio mais fácil. Então, assim, a gente sofria muito porque aqui fazia o certo, em outros lugares não fazia tanto. E a autorização naquela época era todo ano. Então, todo ano você tem que levar um calhamaço de documento para que eles autorizassem você vender consórcio por mais um ano, e era em quantidade de cotas. Foi com 2 anos depois, acho que em 92, o Banco Central entrou, né? Para nós foi uma mudança muito grande, porque ele não tinha aquela visão de fiscal, né? Ele queria ver balanço, ele queria ver capital, ele queria ver a questão se você tinha lastro, né? Segurança para fazer aquela captação de recursos. Então, foi uma mudança grande. Tanto é que várias empresas que naquela época eram muito grandes não tiveram autorização para continuar com o consórcio. Tipo, o pessoal mais antigo vai saber, um consórcio Garavello, um Garibaldi, consórcio NAS, que eram consórcios, hoje eram consórcios nacionais,
mas não Precisar de um laço grande para poder grande, manter a estrutura. e eram consórcios que aprontavam, né, vamos dizer assim. Então o Banco Central não autorizou e eles acabaram sendo fechados ou liquidados, né? E aí a gente começou com um consórcio via na época só de carro. Depois a gente começou com carros de todas as marcas, né? Porque aqui no mercado Meu primeiro carro foi de consórcio. foi, né? Foi. Como é que era antigamente? Não existia, o pessoal não sabe, mas não existia o financiamento, né? Acho que as empresas financiavam para 6 meses, mais ou menos isso, pela casa, né? O primeiro banco começou a financiar com um prazinho um pouco maior, acho que era 12 meses ou 24, era o Finasa, Banco Mercantil de São Paulo, né? Mas era muito restrito. Então, as revendas, para poder vender, pediam autorização para abrir consórcio. Então, a Saman, né, teve consórcio, a Cimavel ainda tem hoje, teve o consórcio Aracaju, hoje não tem mais, foi o primeiro aqui, consórcio Revisa, né? Então, assim, você tinha o consórcio para poder ajudar a venda. Sim. E cada um trabalhava com a sua marca, né? Então, Cimavel era Ford, Saman era Fiat, né? E nós era Volks. Quando eu entrei, logo depois, o que é que eu entendi? Vamos trabalhar com todas as marcas, porque eu ajudaria também na época a discar, o meu pai lá, porque o cliente ele podia querer um Uno na época, um Cadete da Chevrolet, um Escort da Ford, mas depois ele podia mudar de ideia, né? Mudou o modelo, carro e tal. Então a gente fez isso deu certo, né? Depois a gente começou a trabalhar com moto, né? Logo uns anos depois. Fizemos uma parceria com o Charles, lá da Itabaiana Motos, e Aribé. Fizemos isso. E anos depois a gente começou com consórcio de imóveis, né? E paralelo a isso, a gente fez uma parceria em 2001 com o Banco Banese, né? Que foi bem interessante essa ideia, porque o consórcio, naquela época, nosso maior concorrente era o consórcio das montadoras, né? Que existia o consórcio nacional, Volkswagen, Nacional Ford. Esses consórcios eram muito grandes, né? Tem um poder de negociação, ela era dela mesma, então tinham condições melhores para oferecer. E aí, naquela época, eu já comecei a trabalhar na associação, né? Vendo meu pai trabalhar em CDLs e tudo mais. Eu entrei também na parte da associação, na parte de administradoras de consórcio, e eu estava como diretor regional Nordeste. Quando a gente foi para Brasília, em 2000, acho eu, para uma reunião com o Banco Central, para negócios que tinham lá, e aí eu recebi um cartão de um executivo do banco HSBC, De Simone, ele. E foi o primeiro consórcio de banco no Brasil. Era do banco Crefisul, que o HSBC tinha comprado, que o Crefisul era do Mapping, que era uma rede antiga, né, de magazines tipo Mesbla, porque o Mapping tinha um consórcio. Então, deu uns problemas lá no consórcio Mapping, Crefisul, e aí o HSBC ficou. E aquilo me chamou a atenção, porque eu digo, ó, se tinha montadora, entrando o banco agora, a coisa muda, a pressão, né? O gerente está ali sempre com o cliente. Foi aí que eu comentei com meu pai, né, sobre isso. E aí ele disse, olha, eu conheço um diretor, Chiquinho, administrativo do banco, eu vou conversar com ele, faço academia, para mostrar a ideia, né, e o que é que ele acha. Ele conversou e aí ele disse, olha, à tarde vá lá conversar. Aí eu tive que correr para fazer uma apresentação e mostrar a ideia para o Banese, né? E para o Banese foi uma época muito assim, para ele e para nós também. Ele estava saindo de uma reestruturação, né? Acho que foi o único banco aqui do Nordeste que ficou, né? Acho que o único banco do Nordeste que ficou, né? Naquela época estava tudo
Produban, Baneb, tudo sendo vendido. tudo sendo vendido ou fechado, Fechado. fechado. Então eles tiveram que fazer um enxugamento muito grande e tal, ninguém queria trabalhar com ele, mas ali tinha um corpo de funcionários que ficaram muito, assim, que amavam o banco, né? E tinha uma carteira boa também. Tinha. Tinha um pessoal, funcionários muito bom, gostavam do banco, Ainda né? tem muita gente que realmente Né? E aí, com isso, a gente foi lá, mostrou, né? Então eles gostaram porque a gente que apresentou isso, depois a gente viu que eles se sentiram, vamos dizer, que ninguém queria trabalhar com banco com o Banese naquela época. E a gente foi e começamos uma parceria que ficamos lá, acho que uns 16, 17 anos com eles, entendeu? Muito boa, né? Com o Chiquinho, depois era João Andrade, que era o presidente na época. Depois tivemos aquele que era do Banco do Nordeste, esse que faleceu, agora não lembro o nome, agora me fugiu. Não, e tivemos Jair, Jair Jair, né? Tivemos lá. E um pessoal tinha o pessoal do marketing lá, o marketing, do setor de marketing lá era uma mesa dessa aqui, nós dois. Era a Dora e uma secretária lá. fazia Então, tudo. fazia tudo, né? O setor lá rodava o interior tudo, não tinha tecnologia tanta, né? Como hoje tem, né? Hoje a assinatura digital, tudo, hoje tem tudo era no papel ainda, Papel. mesmo em 2000, né? 2001, se eu não me engano, foi isso. Então, assim, e essa parceria foi uma parceria boa por um bom tempo. O banco público é um banco público, né? Sim. Depende dos governos, né? Então, mas foi um aprendizado, né? E já temos 14 anos, a gente fechou uma sociedade com um grupo de administradoras, né? Que para quê? Para competir com o banco, Para ter né? mais volume, mais força para poder conseguir competir. Sim. Então a gente fechou essa sociedade já tem 12 anos, 12, 13 anos. Estamos muito satisfeitos e hoje eu tenho condições hoje de ter taxas e com certeza eu tenho serviços melhores do que dos bancos, porque o banco é mais um produto. E o nosso, como é o nosso É o produto. é o produto, é o foco, então eu consigo atender melhor, agilizar melhor com toda a tecnologia, uma assinatura digital, um atendimento via WhatsApp, Personalizado. personalizado, que é o cliente que pede isso, né? Mas A dúvida, muitas vezes o cliente quer fazer um consórcio, mas não sabe como funciona, como é sim, as taxas administrativas, né? Como é, até porque antigamente era só consórcio de carro. E hoje tem consórcio para tudo, né? Me fale sobre isso um pouco. hoje tem consórcio de tudo, né? Tem consórcio, quer dizer, o carro, a moto, o imóvel continua. Sim, a gente já teve consórcio naquela época, até é bom lembrar, a gente teve um consórcio de videocassete. De videocassete. De videocassete, de televisão, porque antigamente era muito caro Sim. e não tinha financiamento. Então era consórcio de videocassete, de geladeira, né? Já tivemos isso, década de 90, 80 para década de 90. 90. Década de 90. Hoje a gente tem consórcio para o condomínio, fazer reformar uma fachada, uma guarita, botar placa solar, qualquer necessidade do condomínio, eu tenho essa linha para condomínio. Então já existe consórcio para condomínio. Tenho. Ele vai pagando mensalmente ali. E com um diferencial que a gente consegue liberar aquele crédito em até 4 meses. Isso é interessante. Né? A gente tem consórcio para... eu tenho um produto que o cliente pode... Consórcio para igrejas, certo? Por quê? Porque banco não financia para a igreja, né? As questões burocráticas, o banco não financia. A gente faz esse diferencial, a gente faz esse produto para ele reformar, seja botar a parte acústica, botar um split, botar uma placa solar, comprar um carro para dar assistência para a comunidade. Isso tudo também temos. Então, hoje o consórcio mudou completamente, né? Mudou. Eu lembro que, com relação à tecnologia, eu lembro que quando eu era bem novinho, né, eu ia com meu pai, né? Você falou de seu pai também aqui, do seu avô. Seu avô, para quem não sabe, Carlinhos é neto, né? Seu Oviedo Teixeira, que é fundador da CDL de Aracaju, né? Junto com aqueles parceiros que estavam sempre unidos ali, né? Foi o primeiro presidente, né? E eu lembro que o novo ia
Na Discar lá e tinha o consórcio na época que tinha O o... Globinho. Conte aí um pouco sobre isso aí pra gente relembrar isso e pra quem não conhece como que funcionava. O sorteio, o consórcio, cada cliente ele tem um número, né? Como se fosse um bingo, Uhum. né? Como existe ainda hoje, um bingo. Então era uma festa, né? A gente já chegou a ter 100, 100, 150, 100, 150 pessoas numa reunião. No salão Um lá. salão, né? Então o pessoal ficava vendo os carros, né? E a gente fazia o sorteio. Então, o sorteio entrava todos os clientes que estavam em dias, tem que estar em dias. Então, quem paga a parcela concorre pode receber o crédito antecipado para poder comprar aquele, no caso, o carro na época, né? E aquele que tem um recurso a mais, ele pode fazer uma proposta de lance. E o maior lance, né? Que naquela época você abria todo mundo botava um papelzinho, né, Escrevia. escrevia lá, tanto, eu vou dar tanto, né? E aí abria na frente lá, tinha um cliente que ficava do lado, conferia tudo, tal. A gente rodava lá o globinho, o cara olhava se o número que caiu era aquele que estava cantando, né? Mesmo se o número que caiu pedra um é o número um mesmo, né? Ficava um cliente de fiscal. E aí a gente transmitia já pela Rádio Cultura, né? A gente inovou, a gente até saiu na revista Exame, da época de 2000. Eu tenho até emoldurado isso. No congresso nosso, a gente faz, tem uma até interessante, a gente fazia são cases de ideias de cada embaixadora, e fazia um concurso regional para levar para nosso congresso nacional, e dali dava uma premiação, né? Um diploma lá, que olha, melhor ideia disso, daquilo, de atendimento, de vendas, o que for. E aí eu ganhei aqui no Nordeste, né, sobre o quê? Sobre essa transmissão da Assembleia pelo rádio. Isso já em 2000. Em 2000, 2002, acho que era isso já. E já era pelo rádio. O pessoal estava começando a ir para a internet, né, iniciando ainda, e a gente foi para o rádio. Porque era o acesso que todo mundo tinha ainda. Não existia YouTube, não existia nada disso, né? O pessoal acha que a internet na época acho que era ainda uma parte de escada. Não tinha banda larga, né? Era aquela zoadinha que Um tinha, barulhozinho, né? para provedor. Né? E aí a gente levou essa ideia para o Congresso. A gente não ganhou, porque o consórcio da Magazine Luiza, né, Magalu, contratou um cara muito bom lá, que ele até é um consultor hoje. Então o cara fez um puta show na produção. Eu botei uns slidezinhos bem simples, mas o que foi bom, um dos jurados era editor da revista Exame. Então ele achou interessante, Ele gostou da ideia. gostou da ideia. E aí me liga um cara, que eu também não sabia se era verdade ou não, né? O cara liga só, eu sou jornalista da revista Exame. Você não sabe, você não conhece. E aí, não, aí eu no início eu achei meio estranho, mas depois ele começou, não, porque você apresentou essa ideia lá em São Paulo e tal. Aí eu vi que tinha sentido. E aí eu dei uma entrevista para ele, né? Ele pediu vários clientes para tentar fazer um contato para fazer a reportagem dele toda. Só, olha, gostei muito da ideia aqui e vou botar na tal da pauta lá da revista, não posso garantir nada. Não, tudo bem. E aí, para nossa surpresa, depois ele me liga, uns 2 meses depois, olha, pega essa revista desse mês aí que tem uma coisa boa. Aí, quando eu fui ver lá, saiu duas páginas. Duas páginas? Não, uma página. Uma página toda, uma página falando da história todinha. Tanto é que eu pedi até, eles tinham eles têm um nome, eu não sei dizer agora o nome. Você pode pedir para fazer um tipo um encarte da página, da capa e a reportagem, né? É como se fosse um encarte. Sim. A própria Abril fazia isso. E aí eu pedi vários, eu divulguei, claro. Sim, Né? lógico. Porque uma reportagem dessa nível, Nossa. antigamente a revista Exame era muito lida, hoje é mais tudo internet, né? Mas então a gente divulgou isso, foi bem interessante. Que bacana. A transmissão Bacana pela mesmo. rádio. Que bacana. Parabéns. Você foi presidente da CDL também. Também. Me conte aí como é que foi
assumir a presidência? Como é que foi os desafios que teve? Se conseguiu fazer tudo que imaginava? Eu passei pouco tempo, porque, assim, antes até da presidência, eu peguei um pouco de escola, eu fui diretor do SPC, né? Como era naquela época? Porque o SPC hoje é uma base nacional, online, né? Isso. Antigamente era mais complicada, né? Existia A base era estadual. estadual. Já era estado, né? Na época lá do meu pai, pessoal mais antigo, era cada município. Você tem que mandar um tal do Telex para outra cidade para saber se a pessoa estava devendo ou não. Ou até em outro estado. Aí já tem até fax, você mandava fax. Então, quando eu entrei, era estadual e estava para se iniciar a história do SPC Brasil. Estava se conversando para ser... Para nosso público entender, a base de devedores era estadual, do estado, Isso. ou do município, né? Isso, já era estado. Já era estado. E tava para existir uma união de todas as CDLs do Brasil para fazer uma base única. Base nacional. Saber se alguém aqui deve em São Paulo, deve do Rio. Isso. Então, estava iniciando com isso. E eu participei de uma reunião em Recife, porque a ideia ainda estava meio tumultuado, ainda não estava muito claro as ideias de ter uma base Nordeste primeiro. Então chegou-se porque tinha soft houses que faziam isso. Na verdade, elas queriam continuar. A gente não tinha, a nossa soft house era a Infox, era a própria aqui, mas as outras eram empresas que prestavam para vários outros CDLs. A de Maceió para cima, mas quase todas era a mesma. E eles tinham a ideia de criar uma base Nordeste. Aí eu até ponderei, pô, eu acho que não tem sentido, vamos tentar juntar. Foi quando que aqui teve a ideia, a gente entrou com uma cota, nós com o CDL de Maceió, né, como acionista do SPC Brasil. Então, isso aí foi o início. Só que o que aconteceu? Nesse período, a gente estava migrando, a gente tinha, o pessoal mais antigo não vai saber, mas a nossa conexão que já tinha melhorado, porque, por exemplo, como é que era o atendimento? Eu já peguei menos, eu acho que eram umas 8 pessoas no telefone, né, com um fonezinho e tal. Então a empresa menor ligava, dava um código, e ela consultava e ela informava, olha, tá ok, tá com o nome limpo ou tá com o nome sujo. Nessa época já era no computador. Isso, uns computadores Cobra. Eu acho que o Caetano foi que implantou, Caetano ou Tadeu, que foram diretores antigos. Computadores tipo só preto e branco, né? Verde, né? Verde. Preto e verde. Preto e verde, que cansava a vista mesmo. Cansava a vista. E aí tinha. E para aqueles lojistas maiores, Fininvest, Losango, Radiante, nessas empresas maiores, elas tinham uma linha direta, via computador, um tal de Rempack, que eram vários modems, né? Era como se fosse vários ramais, seria de hoje, né? Que ele ligava direto. Ponto a ponto. Ponto a ponto. E qual era o grande problema? A quantidade. Era caro, você tinha que pagar uma assinatura cara para a Embratel, que era um monopólio, antigamente, não tinha outra empresa. E cada empresa era um modem dentro da CDL. Dentro da CDL. Então era um armário desse tamanho aqui, quase, eu ainda peguei, para você colocar isso tudo, né? Os modem lá, cada empresa com um modemzinho lá. Um modemzinho lá. E tudo ali não podia faltar energia. E a gente tinha um quartinho com acho que umas 10 baterias de caminhão para segurar um no-break enorme, porque não podia parar, né? Porque imagine, se o CDL faltar energia, o comércio não vendia a prazo. Né? Porque não existia cartão de crédito. Naquela época só se vendia ou à vista ou a prazo. Ou a prazo. E sem cartão. Sem cartão. E não tem cartão. Foi aí que começou aquela ideia da internet, né? E aí o Jorge da Infox nos apresentou a ideia. Olha, isso aqui é interessante, você vai reduzir o custo. Quando ele falou reduzir custo, eu já gostei. É lógico. Né? Olha, a gente vai tirar tudo isso aqui, e até nem entendia, né? Porque a gente pagava
cada maquininha dessa era um usuário. E a gente pagava uma fortuna de... É como se hoje, o pessoal, vamos falar aqui, um OneDrive, né? Você não paga 45 por Cada assinatura. usuário tem uma assinatura. Tem uma assinatura. Só que seria hoje, cada um pagando 4 mil, né? Assim, Muito caro. é a proporção de 45 para 4 mil, porque era a Embratel, era só ela que tinha, era um favor que ela nos prestava. Ela achava que estava fazendo favor, né? Porque essa era a visão da empresa estatal. Estou fazendo um favor em conceder uma linha a mais, né? Era quase que pedir, pelo amor de Deus, para conseguir. E aí saiu disso. Para quem não sabe, eu acho que nessa época o telefone fixo Cê- ficava na. Você declara no imposto de No imposto de renda. renda como patrimônio. Então, quem tinha um telefone fixo tinha um patrimônio a ser declarado no imposto de renda que dava briga na separação, né? Vou ficar com o carro e outro vai ficar com o telefone. Não era Sim, assim? porque você alugava a linha. Alugava a linha. Você alugava a linha, entendeu? Era surreal. Imagina os dias de hoje que tem linha sobrando aqui e Porque naquela hoje é época- privado. É. Né? Antigamente era estatal, só era o Estado que dava isso, né? O Estado muito eficiente, para não dizer o contrário, dava isso. E aí a gente saiu de 50, 80 usuários desses especiais, fora as meninas lá, para um. Só precisava de um usuário. Né? Porque a internet, aí não entendo muito da parte da lógica, ela pegava todo mundo, jogava numa linha, né? Tive que comprar um modem especial na época, acho que era de 9.600. KBPS. Que KBPS. seria hoje 0,9, menos de 1 giga, né? Menos 1 mega. Menos de 1 mega, né? A velocidade, né? O pessoal entender que isso não é... O povo tá reclamando de que hoje é 300, 500, né? 500 mega. Mega, né? É 1 giga já. Né? É 0,1, né? É. Que tinha. E que aí você acessava tudo, então você conseguiu reduzir o custo absurdo, porque era um software americano, SCO e Unix, E Unix SO. né? Que era caríssimo, então a gente saiu disso e ficou mais simples, né? Tanto é que as máquinas, de repente, enxugou, né? Porque a internet fez isso, né? Então isso foi uma mudança grande. E aí quando a gente implantou isso, logo depois o pessoal gostou da diretoria, eu era o mais novo na época, né? Seu pai, eu lembro, acho que era o tesoureiro nessa época, acho eu. Ele gostou porque reduziu os custos. E aí depois eu fui ser vice de Max Andrade, né? E aí o Max sempre foi um empresário dinâmico, conseguia agregar muito. E aí ele se candidatou... Não, ele participou ele apoiou João Alves. E com isso ele foi ser secretário da Fazenda. Sim. Né, do governo na época de João Alves. E eu era o vice, fiquei como presidente, Assumi a presidência, mas só foi por 6 meses, né? Até ele entrou em janeiro e eu acho que a nossa eleição era em julho na época. Acho que hoje não é mais, né? Mas era em junho, julho. Então eu fiquei e acho que logo depois quem entrou foi acho que foi o Gilcinho, exatamente. que ficou depois, né? Ficou depois, né? Então eu fiquei pouco tempo. A gente chegou a fazer algumas implantações, algumas reduções de custo também na parte de... naquela época você mandava aquela cartinha de negativação, né, para os clientes, e a gente tinha um custo muito grande aquilo, né? A gente conseguiu que o interior já estava entendendo que precisava colaborar, porque o interior, a sede anterior, ela tinha receita, mas não tinha despesa. Entendi. Da cartinha. Aí a gente disse, olha, você vai ter a receita, mas essa cartinha, você tem que pagar a cartinha para ajudar a gente, porque os custos estavam altos aqui na época. E aí foi, mas só foi isso mesmo, nessa época Depois eu participei de diretoria. E lá para cá todas, né? Vem sempre participando. Quase todas. E doando também seu tempo para a causa logística, né? Sim. A gente sabe, né? Carlinhos hoje é o diretor financeiro da CDL, né? Pessoa de extrema responsabilidade, de confiança. Estou dando meu testemunho aqui, né? Sei da competência e de como ele é direito. E a gente sabe que é muita responsabilidade, né? Porque a gente trabalha... E a gente o dinheiro também né? Em alguns fizemos uma reestruturação. Períodos difíceis, mas né, com muito trabalho a gente está tentando
refazer Sim. tudo isso. E Carlinhos é uma pessoa Vamos que quase lá. Carlinhos é uma pessoa que. Eu chamo de Carlinhos, carinhosamente, mas Carlinhos é uma pessoa que, que ele abraça a causa de uma maneira, né, como se fosse a última gota do deserto, né? Ele espreme até conseguir aquilo da melhor forma possível, e isso faz com que a gente tenha resultados positivos aqui na instituição. Voltando aqui à nossa pauta aqui. Então, você foi por pouco tempo 6 meses. presidente, mas já antes já vinha fazendo muitas coisas. Sim, sim, eu já fui secretário. Onde a gente se dedica mais é a parte do SPC, SPC, né? O que dá mais trabalho, né? e que é a fonte de recurso Sim, a principal fonte de recurso da CDL. CDL. E- Então, esse foi o período mais difícil que você enfrentou. Sim, porque teve essas mudanças todas, né? Quando eu saí, estava para criar o SPC Brasil, né? A gente tinha implantado a internet via SPC, que é essa redução de custo, facilitou muito para o usuário, para o lojista na ponta, né? O acesso. Com isso, a gente conseguiu que todo mundo não precisava mais ligar, né? Então, podia acessar, até a lojinha pequena podia acessar. Então, isso ganhou-se muito, né? Porque os clientes podiam acessar e com a facilidade acessava mais, né? Sim. Consultava mais, Quanto mais fácil, mais acesso. mais acesso. Como foi trabalhar, né, ao lado de pessoas que estiveram, né, envolvidas na CDL por décadas, né? Assim, tem uma geração mais antiga, né? Vem a geração do seu avô, depois a geração do seu pai, aí entre seu pai e a nossa geração, né? Você pegou a parte da geração antiga com a geração mais nova. Como foi esse impacto que você teve de trabalhar com cabeças diferentes, não cabeças, tempos diferentes, né? Porque você já começou a implantar a parte tecnológica, né? E até hoje vem implantando, né? A gente mudou muita coisa aqui, hoje é tudo online, Sim. né? Então você já começou naquela época implantando isso. Como foi essa dificuldade, essa mudança, essa quebra de paradigmas? Olha, assim, a gente novo, né? Todo novo, é que eu digo, o novo tem que ter um pouco de calma, né? A gente já tô com 53 anos, né? Então a gente já, não, 54 anos, vou 54. fazer 55 já, vixe. A gente não já faz mais conta, Vai não. não. Eu já Então, parei. assim, Eu já parei. Então, assim, novo a gente quer tudo logo, né? Então, assim, a gente vê que a gente precisa, o pessoal mais velho, mais experiente, sabe que isso, olha, vamos com calma, precisa do sangue novo, né? Mas, assim, o que eu digo para os novos, né, que continue com essa vontade, né, de querer, mas às vezes, mas ouçam muito a experiência, né, de quem está mais tempo, né, porque sabe, já sofreu por alguns motivos daquilo, né, alguns percalços, tem, a coisa não é tão simples, né, hoje em dia muito, é só clicar, só fazer isso, não é bem Não, assim, não é assim. mas você tem que ter a experiência, eu acho que conta demais, né? E se você conseguir mesclar isso, né? Eu aprendi, como todo jovem, muitas vezes até apanhando, né? Aprendendo, mas aprendi muito, né? Eu acho que o pessoal mais antigo ainda aprende hoje, certo? Eu tenho um grupo que meu pai participa, do Refém, são pessoas já, acho que todos aposentados já, mas assim, o que a gente consegue de pegar de experiência, poxa, isso aqui eu acho que dá para fazer ainda hoje assim, né? É importante, porque a gente trabalhou eu comecei aqui como, eu não sei como é a minha função, acho que foi secretário, não foi secretário não, foi diretor, assim, aquela história, né? Vamos entrar aqui, né? Aí seu pai não quer mais, vai ser você agora, né? Foi mais ou menos. Participar. Vamos participar, né? Mas aí você É uma vai. iniciação, é uma É, iniciação. Você, né, até porque você entra, vai conhecendo as pessoas, vai pessoas, se relacionando e a partir daí você isso, vai evoluindo. né? Então, assim, eu acho que isso é importante, né? Você pegar essa experiência dos mais velhos, né? E adaptar ao momento de hoje, né? Sempre tem que fazer essa leitura. Mas eu acho que isso vale muito, né? Eu acho que
o pessoal mais velho tem muito ainda a ensinar. E hoje, assim, hoje eu converso muito com o pessoal mais... Hoje, o tempo que eu procuro ter, eu tento conversar com o pessoal mais velho que eu. Para pegar umas ideias assim, para perguntar sobre as histórias, daí pegar um insight para tentar aplicar hoje, Trazer para a realidade pra atual. atual, né? Engraçado que eu estava conversando ontem com minha mãe, né? Aí eu falei, minha mãe, olha que engraçado, né? Minha mãe vendeu a casa dela depois de acho que 40 anos morando lá. E aí eu falei, veja, hoje a moda é mármore e pedra. Mármore no chão e pedra na parede. E a sua casa é mármore no chão e pedra na parede. Ou seja, as coisas vão e voltam, são Volta. cíclicas, né? Sim, Vai surgindo as modas, né? Entrou piso, aí lembra aqueles pisos mais quadradinhos que a gente tem aqui na CDL, depois veio porcelanato, mas hoje é umas pedras assim, acho que ardósia, né? Era isso. uma moda. Então, hoje tá voltando de É novo. tudo. Então é cíclico, né? É, Quando você tem a experiência das pessoas, né, que já passaram por isso, você sabe que isso pode voltar, sim, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás começou a moda daqui do gin. Aí eu fui procurar saber, não, o gin já teve uma moda no Brasil no sim, passado, sim. né? E estourou, depois aí. Década de 60, eu acho. Então, não era vivo nessa época, né? Não Não, tinha nascido ainda. também não, também não. Então, aí surgiu esse boom do gin no Brasil, depois diminuiu muito, depois voltou. Isso. Então, você vê que as coisas são Hoje meus cíclicas. filhos tomam gin e tal, é gin não sei o que tal, Coquetel, usa gin, que na minha época ninguém nem sabia o que era, aí voltou. né? Voltou. Então, eu acho que talvez essa é a grande vantagem, além da experiência, é saber que o que aconteceu no passado possa vir a acontecer agora, no presente ou no futuro próximo. Porque as E coisas são cíclicas. sim, sim. E eu acredito que assim, se você, quem tem ainda vamos falar do empreendedor, né? O pai ainda tocando, ou o pai não está indo mais, mas pegando essas ideias para implementar, né? O legado é muito importante. Né? A gente ter e a gente, infelizmente, a gente não tem uma cultura de, de guardar, né? A gente não valoriza museu, né? A Sim. gente acha que coisa de museu é coisa é velho, né? Não. Mas museu é história, História. né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que valorizar mais essa ideia mesmo desse podcast, de pegar esse pessoal também. Eu sou novo, mas pegar o pessoal de mais idade, mais experiência ainda, para que todos vejam como é que foi, né? Possa contar sua história. Isso. E essas histórias vão ter muitas coisas que possam ser aproveitadas. Sim, né? Eu espero que saia de fato aí o centro, né? Esperamos, né? Né? Porque assim, eu já fui daquele comitê do Do IPTU, IPTU. né? O representante do CDL na Câmara lá do IPTU para tentar reduzir o. E você é ainda. É? É seu suplente. Ah, tá. Eu também recebi um negócio agora da Barra. Aí você é o responsável para dar um parecer lá. Tem que pedir até o pessoal lá, daquela empresa lá, a térmica lá, Sim. né? Então, assim, naquela época do IPTU, poxa, isso foi na década de 90. Tem um estudo que foi pago do governo francês para revitalizar o centro. De 90 e... Vamos dizer que seja 95, 99, sei lá, né? Década de 90. Pô, tem pelo menos 25 anos, né? Então acho que o que a gente Foi precisa feito muito pouco de lá pra cá. não foi feito nada, né? Mudou umas coisinhas, mudou o mercado. Gama fez o mercado, Sim, né? Teve aquele... mas eu acho que a gente Albano também fez precisa, né? A alguma gente coisa do precisa centro. se juntar e voltar, porque o centro está pronto, vamos dizer assim, né? Tem toda a infraestrutura. A prefeitura, será que não era bom voltar, né? Muito bom voltar. Tivemos até aquela palestra do cara lá de Barcelona que ele achou o cara que era um especialista, né, na parte da arquitetura e tal, ele disse, olha, o cara até pediu desculpas e disse assim, o arquiteto lá, ó, eu acredito que eu acho que a primeira coisa a prefeitura tem que voltar ao centro, né, porque é o poder,
municipal valorizando a sua cidade, né? Então, assim, eu achei aquilo O aí exemplo tem que partir de nós mesmos, né? Então, Isso. primeiramente, tem que voltar para aí. Tem que fazer aquelas mudanças de plano diretor, o que for, mas, poxa, eu acho que nós temos um centro muito bonito, né? Muito bonito. Precisamos valorizar mais, dar incentivos, Eu fiz um projetozinho, né? Uma coisa bem básica, mas até apresentei lá a pessoa da prefeitura, que a prefeitura, assim, eu não concordo em nada impositivo. Eu sei que o governo, a prefeitura, eles têm essa visão que se você não impor, as coisas não funcionam. Mas você pode recompensar, né? Sim. Você pode chegar para seu filho e falar assim, faça isso, senão você vai apanhar. Ou você pode dizer, meu filho, se você fizer isso, você vai ter esse benefício, né? Você vai construir alguma coisa em sua vida, você vai melhorar a sua vida. Sim, Então, tem dois tipos de situação, sim, né? A imposição, que todo mundo fala que não pode impor, mas é o que acontece, né? E tem o conselho, né? A orientação e a recompensa. Eu fiz um projeto, apresentei lá para a pessoa da prefeitura, em que o lojista que retirar a sua fachada de ACM e recuperar a história da sua fachada, né, do passado, toda fachada do centro comercial ali, quando você tira aqueles... mostrar. Aí você mostra a história, você mostra pinturas antigas, você mostra Sim. detalhes da construção antiga. Sim, E colocar o seu nome ali. Quem fez isso no calçadão de uma pessoa foi a Drogazil. Eu achei lindo, maravilhoso. sim, é verdade. Eles tiraram todo tipo de nome, recuperaram a parte histórica e colocou o nome Drogazil. Rio Branco. Vizinho. De mais ou menos 1,5 m. Eu achei lindo. Então, na proposta que eu enviei era o lojista arcar, o CDL iria dar uma estrutura para isso, iria desenvolver um projeto, o lojista iria bancar aquilo inicialmente, vamos supor, 10 mil reais, vamos tirar aquilo ali e vamos recuperar o 15, o que fosse. A prefeitura, ela iria repor esse dinheiro através do IPTU, então ela iria 2 anos, 3 anos, 4 anos... Dá um desconto. Não, iria zerar o IPTU, Certo. até o valor ele gastou. do que ele investiu, comprovado. Um valor mínimo, pelo menos um valor mesmo. Comprovado com nota fiscal. Eu gastei 10 mil, então meu IPTU é 6. Então você vai ter 6 mil no primeiro ano e 4 mil no segundo. Isso aí. E a partir dali, ele iria ter um desconto permanente no IPTU, né? Já que a gente teve tanto aumento de IPTU, ele tem um desconto de 20% até enquanto ele mantesse aquela fachada daquele histórica. jeito. Então, interessante. Né, o prefeitura ia custear ao longo do tempo a reforma, iria dar um desconto de 20%. O IPTU aumentou nos últimos 7 anos, mais que dobrou. Então, ele dá um desconto de 20% para o IPTU enquanto ele ficasse com essa proposta. Mas é uma ideia para ser estudada, é uma ideia interessante. Eu acho que é uma ideia que pode transformar o centro da cidade sem muito investimento. Assim, a gente teve uma ideia anos atrás, eu acho que a gente não tem que inventar nada, pode copiar. Sim, né? Tudo que der certo é válido. É como disse que o japonês ganha muito dinheiro isso, né? Melhorando a roda e não inventando ela. A gente deu uma ideia de ornamentação de Natal. O que é que a gente fez no Natal? A ideia era dar um desconto, né, de fazer um concurso para lojas pequenas. Como era o projeto? Eram pequenas lojas, até residências, também surgiu a ideia, e lojas maiores. A gente criou 3 categorias, e a loja, esses 3 tipos, residencial, loja de pequeno porte e de médio porte, que fizesse uma ornamentação melhor, daria um desconto no IPTU, né? E queria ter uma comissão julgadora que ia escolher. Poxa, eu achei que a cidade ia ficar linda, né? A prefeitura ia dar um desconto em 9 estabelecimentos, nada demais, né? E a cidade, todo mundo queria fazer um melhor que o outro.
Sim. né? O cara tá fazendo, eu vou fazer. No primeiro ano talvez não pegasse muito, mas depois isso ia dar uma, né? E a cidade ia ficar bonita. A gente levou essa ideia, essa história tem mais de 10 anos. E infelizmente não saiu, né? Coisa, eu entendo, muito simples, né? Há um custo, quer dizer, nenhum município vai gastar, quer dizer, ele vai dar uma isenção no primeiro, segundo, terceiro colocado em cada categoria, mas quanto que vai ornamentar, movimentar, né? Vai gerar isso de até de emprego, né? É o melhor investimento que a prefeitura pode fazer, porque ela não vai precisar gastar tanto volume de Isso, recurso e isso, ornamentação, porque cada um vai fazer a sua, né? e pode ser um benefício Porque parece que isso aí é feito em Florianópolis, na época. Era alguma cidade assim. Então a gente levou na época para o prefeito, não estou lembrado qual foi, e não. Como a ideia não saiu de lá, não saiu a coisa, infelizmente. Carlinhos, você é uma pessoa que faz parte da tecnologia, né? Mas Você implantou o Rempack, você fez algumas modificações na CDL, até hoje vem fazendo e vem acompanhando isso, que é difícil, né? Do seu ponto de vista, assim, né? O que mudou no comércio de Aracaju, né? Com relação à tecnologia? Você acha que... pelo SPC, você fala do. Não, Não, de a tecnologia com tecnologia, relação ao comércio mesmo. Olha, as redes sociais, né? Assim, o comércio, né, eletrônico, né, o e-commerce, ela cresceu muito, né? Isso não tem volta. Eu acho que nesse início o comércio eletrônico atrapalhou muito o pequeno, mas a rede social, né, para quem está sabendo utilizar, ajudou também o pequeno, né? Então, eu acho que até a CDL e outras entidades podiam dar mais cursos de manusear, de ter o beabá do Instagram, do TikTok, né? Que hoje é o TikTok, eu não tenho o TikTok, mas é o momento, também tem que ter, do YouTube, para ajudar o comerciante a divulgar o seu produto ou seu serviço, né? Porque esse é um custo baixíssimo, quer dizer, quem deve estar sofrendo muito são as televisões, acho eu, né? As tradicionais, porque eu mesmo não anuncio na Globo, e eu anunciava há vários anos. Porque o retorno que eu tenho hoje, anunciando via Google, via rede social, eu consigo medir, né, o Consegue resultado, mensurar melhor. mensurar, né, tem o retorno, o pessoal manda os leads, chega, tal. Então, assim, isso eu acho que não tem volta. E precisamos ajudar o pequeno a ele estar mais profissionalizando, se lançando nisso. Dele poder divulgar a venda de um microfone desse, porque aí ele vai poder concorrer com até utilizar o tipo Mercado Livre também para divulgar o seu produto e vender lá, que ele é um marketplace disso, Sim. né? Eu acho que a gente tem que unir. Brigar não vai, mas unir, porque você tem condições, o pequeno lojista, o local, de ser um diferencial, né? É como eu digo no meu ramo. Eu tenho um banco como concorrente, né? Mas eu digo, olha, eu consigo ter eu tenho hoje uma melhor taxa do que um banco, eu consigo te dar um atendimento diferenciado e mais rápido e personalizado. Eu trato você como gente. Você não é um número para mim. E, e quando o cliente percebe isso, poxa, eu vou ficar aqui, vai gerar riqueza aqui. Então, seria isso para vender. Eu não digo eletrodoméstico, tanto é que o mercado mudou muito isso, mas mais coisas artesanais, né? Mais agregação de mercadoria com serviço, né? Eu acho que hoje ele tem que agregar serviço em tudo que vende, porque agregando serviço como vende, ele é um diferencial nisso, né? E eu acho que é o caminho, e eu acho que a CDL pode ajudar nisso. Não pode esperar o cliente entrar mais. Não, não, não. Já foi o tempo de você abrir a loja, abrir uma porta, levantar a porta e o cliente entrar. Hoje você tem que buscar o cliente fora. Sim, tem que. Utilizar os artifícios da rede Sim, social para poder sim. convidar o seu cliente, mostrar o seu serviço, Sim. seu potencial, para que os clientes venham até você. Ou que você vá até o cliente. Porque se você não se mostrar, né? Eu até não gosto muito mas
tô tentando aparecer mais, né? Porque a imagem, né, fala, né? Eu acho que tem uma questão também, no meu caso, ah, a minha privacidade, né? Então, a rede social eu acho que alguns exageram muito aí, né? Mas assim, mas ao mesmo tempo você também tem que se mostrar como pessoa além do negócio, Como profissional. como profissional, né? Porque isso vai dar mais credibilidade, vai Credibilidade. ajudar você a vender mais, né? Até porque você tem quantos anos de consórcio? 30, 1990, 34, né? 34 anos de 34 consórcio. anos de consórcio. Não é um aventureiro que abriu uma porta agora, montou um consórcio, vai e está fazendo o que quer. Não, Você tem uma história, né, tem. de muitos anos, né? E a pessoa sabe onde você mora, sabe quem você é, Sim, sabe o seu endereço. sabe? Então, se você se mostrar como profissional de venda, Sim. não há problema nenhum, no meu ponto de vista. Nós estamos até com a ideia de começar a divulgar no nosso ramo, né, algumas orientações do nosso produto. Porque em qualquer ramo tem aquele que promete tudo, né? Até terreno na lua, né? É. Então vai prometer, só, ele funciona assim, né? Dá uma orientação, né? Um dia eles estavam vendendo o metaverso, né? Estavam vendendo um espaço dentro de um Sim, computador. sim, sim. E tinha gente Eu, comprando. eu assisti uma palestra do Walter Longo, se eu não me engano é esse cara, uma palestra dele num congresso nosso, ele explicando essa questão do metaverso, né? Realmente de casas, de tudo, né? Que vai Você comprar ter. um espaço dentro de um computador. Exatamente, né? Difícil, como é que eu vou morar lá? Também não sei. Eu não. A questão lá da palestra dele disse que a questão é porque as plataformas ainda não se conversam, né? Mas assim, eu preciso até rever o Matrix, assistir de novo, né? Porque cada vez mais está parecido, Tá, né? Então, eu não sei se vai demorar muito, tá? Um negócio desse. tá vendo? Não Quando eu falo duvido. que você é Aí eu vou tecnológico, vender uns consórcios lá também, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Carlinhos, queria agradecer imensamente aqui sua visita, né? O que você falou, o que você externou pra gente, né? Sobre a sua trajetória de vida profissional, empresarial, empreendedor, né? Junto com seu pai, junto com começou com seu avô, depois seu Sim. pai, né? E tá me ajudando aqui também a gente tentar deixar a cidade mais forte. Quero agradecer imensamente, né? E, por favor, pode falar pro nosso público aqui o que você desejar agora. Bom, agradecer aqui, né? E dar uma mensagem aí pro empreendedor, que é aquele que está começando, né? Aquele lutador, né? Que continue, né? Não esmoreça, não fique triste. São dificuldades, mas eu acho que são degraus que você tem que ir galgando, né? Porque nada é fácil, né? Eu sempre digo que nada é um clique, como é de hoje, né? Mas eu acho que temos o Brasil, com tudo que está tendo, ainda vai ser o melhor país, tá? Com isso tudo que a gente está vendo aí, eu acho que todo mundo vai vir para o Brasil, né? Porque é um país onde sírio e libanês se conversam, como a gente vê lá muito em São Paulo, né? Judeu, Judeus com turcos, com isso, onde lá não mal se conversam e todo aqui a gente vive em paz, né? Então, esperamos que os nossos governantes tenham um pouco mais sabedoria para conduzir isso, né? Para não gerar conflito e sim harmonia. E o Brasil vai crescer, entendeu? O que a gente precisa é menos Estado, né? Que eu vou dar, né? É aquele negócio. Se o Estado não fizer nada, já ajuda, no sentido de não atrapalhar, né? Porque é, o empreendedor, ele vai gerar emprego, né? E quem gera emprego são os pequenos. exatamente. É um, dois, três empregos que ele está gerando ali. Isso você multiplicado em milhares, isso é um número absurdo, né? E 70% dos empregos é do comércio, da micro e pequena pequena empresa. empresa. Então, nós temos que valorizar esse pessoal, qualificar, né? Acho que a CDL tem que ver, a gente pensar também, depois nessa reestruturação que a gente está fazendo, como fazer isso, né? Nessa parte de
e-commerce, da parte de redes sociais, o que for. Porque é o pequeno que vai manter. Sim. É o pequeno que vai manter. Eu acho que essa... A gente fica às vezes triste com algumas coisas que acontecem, mas a gente sempre olhar para trás, onde a gente aplicou o dinheiro a 2% ao dia, a gente achando que o mundo ia acabar, né? E não acabou. Não acabou. Né? Tudo já passou. Então, é só o Brasil mesmo, né? Porque os grandes hoje executivos do mundo, a maioria, se for dessas multinacionais, uma boa parte são de brasileiros. Porque quem sobrevive aqui com essa legislação toda que tem todo dia aí, administra qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Então, Exatamente. são heróis. Somos heróis. Né? Empreender no Brasil não é fácil, Não. mas o que você falou realmente é muito coerente, né? Assim, a gente não pode esmerecer jamais, Sim. não pode desistir. Precisamos nos unir mais. A união é muito importante Né? para a gente ter Uma força. questão totalmente apartidária, não precisa, mas precisamos, eu digo, nosso partido é o partido lojista. Sim. Né? Todos os lojistas se juntando, né? Dando ideias, se somando, para voltar ajudando o outro. Para voltar aquilo que os antigos diziam que era mais ouvido. Sim. Né? Perante o governo, porque era mais unido. Então, mais força. Mais força. Então a gente tem que se unir, né? Cada um vota em quem quiser, mas aqui a gente tem que pensar no todo, né? Nos lojistas. Lojista, seja do bairro, lá de longe, até os do shopping, todos juntos com esse objetivo. Obrigado, Carlinhos. Bom, conversei aqui com Carlos Lira, diretor financeiro do CDL Aracaju, contou uma história maravilhosa pra gente e gostaria de convidar você, né, a assistir nossos próximos episódios toda terça-feira às 8 da noite. Até breve.